Elas um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide. Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Eu, nós vamos falar hoje sobre Hesíodo, a teogonia de Hesíodo, e eu convidei aqui o professor Já Torrano. É uma honra tê-lo aqui no programa, professor. E eu convidei também o meu amigo Vitor Santos para conduzir a entrevista. E gostaria de apresentar a vocês o nosso convidado, o José Alves Torrano, Já Torrano, fez graduação em Letras Clássicas, Português, Latim e Grego, na Universidade de São Paulo, onde começou a lecionar língua e literatura grega como auxiliar de ensino na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em 1975. No Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas na Universidade de São Paulo, defendeu o mestrado com a dissertação O Mundo como Função de Musas, o doutorado com a tese O Sentido de Zeus, o Mito do Mundo e o Modo Mítico de Ser no Mundo, a livre docência com a tese A Dialética Trágica da Oresteia de Ésquilo, e desde 2006 é professor titular de Língua e Literatura Grega. Em 2000 foi professor visitante da Universidade de Aveiro, em Portugal. Como bolsista, pesquisador do CNPq, traduziu e estudou todas as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides que chegaram até nós. O professor Torrano publicou livros de poesia, como As Feras e os Dias, de ensaios, O Sentido de Zeus, O Mito do Mundo e o Modo Mítico de Ser no Mundo. Atualmente traduziu O Banquete e está lançando umas traduções de algo que ele já estuda há bastante tempo, que são as tragédias, se eu não me engano, de Sófocles, professor, que o senhor está lançando agora? Sim. Sim. E, professor, seja muito bem-vindo. Vitor, você gostaria de fazer a primeira pergunta para o professor? Oi, professor, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Bom, então, eu acho que nada mais justo do que começar nossa entrevista com uma pergunta sobre as musas, né? E o Fernando Pessoa, tem um poema onde ele diz que os antigos invocavam as musas e nós invocamos a nós mesmos. Como o senhor explicaria o papel das musas na poesia clássica para o nosso tempo, onde a divindade talvez não é mais uma autoridade? Bom, as musas, elas são invocadas porque é uma noção própria do pensamento mítico que vê a linguagem como um aspecto fundamental do mundo. Então, as musas elas são explicadas do ponto de vista do pensamento mítico pela genealogia delas. Elas são filhas de Zeus e de Memória. Memória é filha do céu e da terra. Então, o céu e a terra é o par primordial, que abarca a totalidade. Então, essa memória, que é filha do céu e da terra, ela abarca a totalidade, é uma memória cósmica. E as musas, então, são explicadas por esse nascimento, filhas de Zeus e de Memória, mnemosine em grego. Então, Zeus é o princípio que organiza o mundo e que distribui as atribuições de cada um dos deuses e o destino de cada um e o quinhão de cada um dos homens. Então, Zeus é o ordenador, o distribuidor, o que indica a cada um as suas atribuições. Então, as musas significa esse aspecto do mundo que tem o conhecimento que abarca a totalidade, o presente, o passado, o futuro, e que tem o dom de ordenar. Né? Então, as musas hesiódicas, elas são não só inspiradoras do canto, mas também elas patrocinam os reis que são nobres, que devem dirimir as querelas, devem resolver os litígios, não é? Então precisa de ter uma palavra persuasiva
né? Ele precisa se fazer aceitar. A solução dada para as partes litigantes deve ser persuasiva e ser aceita. Então, eles têm o patrocínio das musas, a participação nas musas, né? Então, isso revela esse aspecto das musas. São ordenadoras, né? Porque na cultura ágrafa, antes do uso do alfabeto, o alfabeto passou a ser usado na Grécia por volta do ano 700, a partir da época de Hesíodo, né? Mas a poesia de Hesíodo é uma poesia tradicional, uma poesia de tradição oral, que remete a uma tradição imemorial, né? E então as musas, elas são a forma de transmitir o saber, né? Apresenta os modelos, os paradigmas do comportamento social, das diversas práticas, todo o conhecimento que importa a todos os aspectos da vida. Então, as musas são ordenadoras e encerram o saber. E as musas, então, inspiram o canto e se manifestam na forma do canto. Então, as musas são invocadas nos poemas épicos, todos os poemas épicos, que são justamente os poemas homéricos que nos chegaram, os poemas hesiódicos, que também são em hexâmetro, né? Tem o mesmo tipo de verso, hexâmetro. Eles começam com a invocação das musas, porque as musas se manifestam no canto. Então, a presença do canto, com a sua riqueza de sentido, é visto como uma presença divina que ultrapassa o homem, que permite o homem abarcar aquilo que, de outro modo, ele transcendeu seus limites, permite ao homem transcender os seus limites, né? Então, as musas estão ligadas ao pensamento mítico, né? A essa compreensão do mundo, em que o mundo é constituído pelos seus diversos aspectos que são pensados como fundamento, né? E como divinos, os deuses. Professor, você poderia falar um pouco as primeiras divindades nomeadas na teogonia, e da relação entre elas? Então, a teogonia começa com essa invocação das musas, que se desdobra com um hino às musas, né? Esse hino às musas fala do nascimento das musas, né? Da genealogia, justamente para explicar o sentido delas, né? Da função delas junto dos reis, junto dos cantores, né? E esse hino às musas, ele conclui com uma súplica que constitui o programa da teogonia, né? Aí a súplica é alegrai. Alegrai é kairete, que significa salve em grego, né? É a saudação. Mas eu achei que era interessante traduzir, porque é uma forma de saudar que me parece muito jubilosa, né? Cairete, alegrai, filhas de Zeus, dai ardente canto, gloriai o sagrado ser dos imortais sempre vivos, os que nasceram da terra e do céu constelado, os da noite trevosa e os que o salgado mar criou. Dizer como no começo deuses e terra nasceram, os rios, o mar infinito impetuoso de ondas, os astros brilhantes e o céu amplo em cima, os deles nascidos, deuses doadores de bem, como dividiram a opulência e repartiram as honras, e como no início tiveram o rugoso Olimpo. Dizei-me isto, musas, que tendes o palácio olímpio desde o começo, e quem dentre eles primeiro nasceu? Então, isso encerra o programa da teogonia, né? Toda a temática da teogonia. E aí, respondendo essa pergunta, dizei-me isto, musas que tendes o palácio olímpio desde o começo, quem dentre eles primeiro nasceu? Aí vem esses versos que falam dos primeiros nomeados, não é? Sim, bem primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede resvalável sempre, dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado e tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias. E Eros, o mais belo entre deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade.
Então, os primeiros nomeados são Caos, Terra, Tártaro e Eros, né? E são 4 nomes, mas, a meu ver, formam uma unidade complexa. Por quê? Porque, bom, a sintaxe tem uma ambiguidade que faz com que Tártaro, que é um nome neutro, tanto pode ser sujeito do verbo nasceu, que aparece uma única vez no início, né? Como pode ser objeto do verbo tem, habitam a cabeça do Olimpo nevado e habitam o Tártaro nevoento. Não é? Então, essa ambiguidade faz parte da poesia. É uma forma de pensar os aspectos cambiantes do real, a complexidade do real. Não é? Tem um poder sugestivo, né, para pensar o mistério do mundo. Então, esses 4 primeiros nomeados constituem uma unidade complexa, porque a Terra tem esses epítetos de amplo seio, então é o regaço materno, a Terra, né? De todos, sede irresvalável sempre, a sede inabalável. Né? Então, a Terra é a experiência do regaço materno, da segurança, né? O fundamento de todos, né? Dos deuses que têm a cabeça do Olimpo nevado. E Tártaro vai ser descrito na sequência do poema, depois da titanomaquia, é descrito como um lugar que está abaixo das raízes do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, e que por onde se entra, e que tem uma porta que é nascida por si mesma e ao mesmo tempo posta por Poseidon, né? Tem essa duplicidade. E o Tártaro é descrito aí como um lugar de uma queda cega, sem direção e por isso sem fim. Então, o Tártaro é a privação de fundamento, é justamente o contrário da Terra. É como se fosse o negativo da Terra, né? E a Terra, então, ela é o fundamento, a estabilidade, né? A segurança. E ela é a mãe universal e é ladeada por Caos, que bem primeiro nasceu, e por Eros, que é descrito como o mais belo entre deuses imortais, solta membros, né? Dos deuses todos e dos homens todos, ele domina o peito, no peito o espírito e a prudente vontade. Então, esses 2 deuses, Caos e Eros, a meu ver, correspondem às 2 formas de procriação que há na teogonia. Né? A procriação sem união amorosa, que, usando um conceito da biologia moderna, a gente chama de cisciparidade, quando um organismo unicelular se divide e dá origem a um outro igual a ele. Não é? Então, o caos, que significa cissor, cisão, né? o que fende, o que entreabre, preside essa forma de procriação, e Eros preside a procriação por união amorosa. Né? Então, a deusa Terra, ela é a mãe universal, está ladeada por essas 2 forças. Né? Ela é a segurança inabalável e tem o seu contrário, que é o lugar da queda, cega, sem direção, sem fim. E então, primeiro, a Terra continua assim, né? Do caos, Erebus e Noite Negra nasceram. Da Noite Negra, aliás, éter e dia nasceram. Gerou-os fecundada, unida a Erebus em amor. Então, do caos nasce Erebus e a Noite Negra. Erebus são as trevas subterrâneas, né? E a Noite Negra é uma divindade que é do domínio da privação de ser, da negação de ser, né? Que é descrita com essa imagem da noite, as trevas que caem no fim de todas as tardes. Né? E da descendência de Caos, a única união amorosa é entre Noite e Erebus, que geram o éter e o dia. O dia é o oposto da noite, e o éter é o oposto de Erebus.
o éter, a Aether, é o fulgor diurno e noturno do céu, né? E aí, mais adiante, tem o catálogo dos filhos da noite, que são sobre todas as formas de privação de ser, de negação de ser, né, de debilitação, de enfraquecimento, o mau uso da palavra, a violência, né, formas de violência, de massacre, e são os filhos da noite, né? E aí, depois dessa descendência do caos, diz que Terra primeiro pariu igual a si mesma, céu constelado, para cercá-la toda ao redor, e ser aos deuses venturosos sede resvalável sempre. Pariu altas montanhas, belos abrigos de deusas, ninfas que moram nas montanhas frondosas. E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, mar, sem o desejoso amor. Não é? E depois ela se une ao céu. Então, essa primeira paisagem aqui da Terra, sem união amorosa, gerando por paridade, quer dizer, o bem primeiro nasceu o caos, né? Bem primeiro nasceu o caos. Então, primeiro tem que ter a paridade, para ter os pares com que a Terra se une para gerar, né, sua descendência. Então, os primeiros nascidos constituem a paisagem do Mediterrâneo, né? O céu constelado, as altas montanhas e a planície do mar. Céu constelado, as altas montanhas e a planície do mar. Eu acho isso daqui muito sugestivo de como entender essa noção mítica de deuses, né? Que fica claro aqui que são os aspectos do mundo, que é assim que Hesíodo entende essa noção mítica de Deus, são os diversos aspectos fundamentais do mundo, né? Porque aqui, desses três que são gerados, a Terra vai unir ao céu e gerar os filhos do céu e da terra, né? E os descendentes dos filhos do céu e da terra. Né? Entre os filhos do céu e da terra está Cronos e Réia gera os deuses olímpios. Né? Então, esses nascidos do céu são os deuses luminosos, os deuses da vida, né? Os deuses inteligentes do exercício do poder, né? Da soberania. Depois, ela se une a Pontos que eu traduzi por mar, né? Pontos é da mesma raiz da palavra latina pons pontis, que deu ponte em português, né? E tem também a palavra thalassa, para mar, né? E em Homero tem a palavra hals, que é sal, e que é metonímia para mar, também usada no sentido de mar, hals, né? Mas Pontos, então, é essa palavra nobre que designa o mar como um companheiro da terra com quem a terra une e gera Nereu, que é o velho do mar, e as Nereidas, que são os aspectos benéficos, positivos do mar, as paisagens marítimas, as vantagens oferecidas pelo mar, as riquezas produzidas pelo mar, o comércio marinho, a navegação, né? Então, as 50 Nereidas têm os nomes dos aspectos positivos e benéficos do mar. E Nereu é o velho sábio que conhece as profundezas da terra e é uma divindade oracular, né? E, além disso, a descendência do mar são formas híbridas e compostas de monstros marinhos e monstros que habitam os confins do mundo, né? Depois, a terra também se une a Tártaro e produz o Tifeu, que é o inimigo de Zeus, né, e a descendência de Tifeu. E tem o catálogo dos filhos da noite, que, como eu disse, são as divindades que têm a marca da privação de ser, da negação de ser, do aniquilamento, do enfraquecimento, da debilitação, né? Então, esse começo aqui mostra que essa noção mítica de deuses é uma forma de pensar o mundo, né? Uma forma de pensar o mundo. Mostrando o mundo em seus aspectos fundamentais nesse sentido das possibilidades que se abrem para o homem no mundo, né?
A partir desse primeiro momento, professor, a gente vê que parece que há um império, talvez, do céu sobre os seus filhos, né? Ele domina, ele está ali impedindo que os filhos saiam, que venham à luz. E eu queria que você, se você pudesse falar um pouco do mito das sucessões, né? O que significa o domínio dos céus, depois o de Cronos, e o de Zeus no final, né? Então, tem os mitos da sucessão, né? Então, tem a história do céu e de Cronos. Então, o céu ele é descrito como um duplo da terra, né? Céu constelado, para cercá-la toda ao redor e ser aos deuses venturosos sede resvalável sempre. Ora, esse sede resvalável sempre é uma fórmula com que tinha sido caracterizada a deusa Terra, né? A deusa Terra. Então, o céu é o duplo da terra, né? E aí ele tem essa função de cercá-la toda ao redor, de fecundá-la, né? De fecundá-la. Então, ele conta a história, depois de dizer quais são os filhos do céu e da terra, ele conta o seguinte, que esses filhos, eles não podiam vir à luz, porque o céu, com essa função de fecundar a terra, impedia que os filhos viessem à luz, porque ele estava em contínua cópula com a deusa Terra, não é? Então, a deusa Terra cria o aço e faz um podão, uma foice de jardineiro, né? Um podão. E pergunta para os filhos: filhos meus e de pai estólido, se quiserdes ter-me fé, puniremos o maligno ultraje de vosso pai, pois ele tramou antes obras indignas, né? Assim falou, e a todos reteve o terror. Ninguém vozeou. Ousado, grande Crono, de curvo pensar, devolveu logo as palavras à mãe cuidadosa. Mãe, isto eu prometo e cumprirei a obra, porque nefando não me importa o nosso pai, pois ele tramou antes obras indignas. Então é interessante isso, ele tramou antes obras indignas, então justifica a vingança, né? Faz da vingança um ato de justiça. E então a deusa confecciona a foice dentada, né? Cria o aço grisalho, confecciona a foice dentada, põe o Crono de atalaia, né? E quando o céu se aproxima, ele o castra, né? E lança o membro decepado a esmo, ao acaso. Aí o sangue que cai sobre a terra gera as erines, os gigantes combatentes e as ninfas meliae, que é o nome da árvore freixo, de que são feitas as lanças. Então, são as ninfas guerreiras, né? E do membro que cai no mar, do esperma ejaculado, nasce a deusa Afrodite. Bom, mas o que significa esse mito? O, é uma imagem da vida intrauterina, porque no reinado do céu todos estão presos no ventre da terra, não saíram ainda do ventre da terra, né? Então aí vem o reinado de Cronos. Aí o reinado de Cronos é descrito como sendo que ele tinha sido avisado pela terra e pelo céu constelado, que apesar de poderoso, era destino dele ser destronado pelo filho, por desígnios do grande Zeus, né? Então, ele fica de atalaia e tão logo os filhos vêm do ventre da mãe para os joelhos, o que implica o parto de cócoras, né? Essa descrição, parto de cócoras. Tão logo os filhos saem do ventre para o joelho da mãe, ele os devora, né? E quando então Reia, a sua irmã e esposa, deve gerar Zeus, ela suplica aos seus pais, a terra e o céu constelado, que lhe inspiram uma astúcia para que ela possa gerar esse filho. E aí eles o transportam para Creta, né, através da noite, e ela embrulha numa pedra, uma pedra em cueiros, e dá para Cronos engolir,
né? Porque ele engole pensando que engoliu Zeus. Enquanto isso, Zeus cresce. Bom, esse mito também reproduz essa imagem da vida intrauterina, né? Da vida intrauterina. Isso contrasta com o reino de Zeus, que começa depois da titanomaquia, em que o Zeus, no Olimpo, conclama os deuses a lutar a favor dele, e aí ele tem conselho da terra e do céu para libertar os centímanos, que são os hecatonquires, os gigantes de 100 braços, né? São 300 braços, porque são 3, e os ciclopes, que criaram o trovão, o raio e o relâmpago como armas de Zeus. E então tem a titanomaquia, e tem também a deusa Styx, que é o 10º braço do mar, que se precipita na noite negra, do 10º braço do oceano, do rio Oceano, que é o rio mítico que circunda a Terra, né? Então, essa é o limite entre a Terra e a noite negra. A noite negra, como eu disse, é o domínio da privação de ser, da negação de ser, né? Então, é uma imagem para o não ser, imagem mítica do não ser, né? E então, Estige tem 4 filhos, que são Celos, Kratos, Nike, Celos, Kratos, Nike e violência, Bia, né? Não, poder, violência, Celos e Nike. Celos eu traduzo por zelo, emulação, né? Assim, esse cuidado de ser o melhor. Então, o poder, a violência, o zelo e a vitória, Nika, são os filhos. Então, a Conselho do Oceano, ela põe esses 4 filhos nas hostes de Zeus, lutando contra os inimigos de Zeus. Então, tem várias causas pelas quais Zeus tem a vitória, né? É um concurso de causas diversas que convergem para a vitória de Zeus. E aí, Zeus, como recompensa a Estige, põe os filhos como seus paredros. Onde ele vai, eles vão junto, e aonde ele se senta, eles se sentam juntos, né? Então, poder, violência, zelo e vitória, né? E aí, Zeus, esse é um verso que repete, bem distribuiu, indicou para cada um a sua honra, as suas honras, timai, quer dizer, as suas atribuições, né? Então, Zeus é o que ordena o mundo. Então, esse mito é muito interessante, porque o mundo ordenado é o mundo de Zeus, né? Esses reinados anteriores são uma imagem da vida intrauterina, do mundo não manifesto, né? Então, o mundo manifesto é o mundo de Zeus. Essa leitura ela é feita pelo Jean-Pierre Vernant, num dos livros dele. Não me lembro mais qual, mas é uma leitura que me convenceu e que eu adotei como sendo uma leitura apropriada da teogonia, né? Teogonia de Hesíodo. Depois o mito se desdobrou, evidentemente, mas em Hesíodo tem esse sentido, que o reino de céu, o reino de Cronos, são imagens do mundo não manifesto, e que contrasta com Zeus como o distribuidor, né? O organizador, o ordenador, né? E é interessante aí também que interessante que, nesse caso, Zeus é um mundo manifesto, um mundo organizado, né? Um mundo em que tem a ordem, em que os deuses olímpicos são os filhos de Zeus, não é? E Zeus tem o epíteto de pai dos deuses e dos homens, não é? E esse pater aí tem o sentido de autoridade, no sentido de autoridade, não é no sentido de pai biológico. Em grego antigo tem a palavra goneus, que é o genitor, não é?
e pai é um título que, inclusive, é dado a deuses em geral, como Anax, rei, né, que é um título dado a deuses tal. Então, esse é o significado de Zeus e desse mito. O que eu queria dizer é que, no pensamento mítico, não existe uma causa única. Nessa vitória de Zeus, como eu enumerei, tem várias causas que convergem, né? Desde o conselho da terra e do céu, né? O conselho que o oceano dá para Estige, né? Depois a luta de Zeus, a conclamação, né? E então ele vence os titãs, e os titãs são lançados no Tártaro. Então, como são imortais, eles não são destruídos, eles são lançados no Tártaro. Quer dizer, o Tártaro é uma privação de ser, é uma prisão, né? De privação de ser, é um lugar de queda sem fim, e estão lá. Né? E Zeus pôs os centímanos na porta como guardas, para não deixar sair ninguém. Professor, nós fomos até Zeus. Eu queria retornar aqui na história da sucessão, que Afrodite aparece até mesmo antes de Zeus. Como é que a gente pode pensar nisso, né? Nessa relação da aparição temporal dos deuses? Bom, Afrodite é uma deusa poderosa, né? Tem um filme do Woody Allen chamado Poderosa Afrodite, né? Então, é uma deusa poderosa. Nos cantos corais das tragédias, tem muitos que falam do poder de Afrodite, né? E nesse sentido de Afrodite que domina os deuses e os homens, tem o poder sobre os deuses e os homens, né? Então, é uma figura da beleza feminina, da graça feminina, da sedução e da sensualidade, da afrodísia, né? Afrodísia é um substantivo neutro a partir do nome de Afrodite, afrodísia, é como os gregos se referem ao conjunto de fenômeno da sexualidade, né? Da sexualidade. Bom, a teogonia ela é anterior à elaboração dos conceitos abstratos, né? Conceitos que nós chegamos através do raciocínio, né? Do pensamento abstrato, da abstração, né? do pensamento generalizante. O pensamento mítico ele pensa através de imagens, né? O pensamento mítico ele usa o poder evocativo, sugestivo da imagem, né? O poder sugestivo da imagem. Então, as imagens associadas a essa noção mítica de deuses remetem aos aspectos fundamentais do mundo, aos fundamentos, né? Aos aspectos permanentes do mundo, né? Então, o mito como eu disse, a genealogia, a imagem de núpcias e procriação é uma forma de explicar a natureza do Deus, como descrever o âmbito em que o Deus age, né? Como descrever os atributos do Deus, né? Descrever o mundo e seus diversos aspectos com imagens. Então, essas imagens são associadas à noção mítica de Deus, que são os aspectos fundamentais do mundo. E aí tem a genealogia, a filiação, né? O Deus que nasce de um casal sempre reproduz as atribuições desse casal, né? Ele é uma manifestação, uma explicitação do âmbito desse casal, né? E as circunstâncias de seu nascimento também é uma forma de indicar as atribuições do Deus, né? As atribuições do Deus. Então, o pensamento mítico ele é anterior à cronologia, porque a cronologia demanda
uma visão, uma percepção abstrata do tempo, em que se vê o tempo como uma linha reta ao longo da qual se pontilham os acontecimentos. Isso implica uma percepção abstrata, uma percepção intelectual do tempo. Mas o pensamento mítico tem uma percepção sensorial do tempo. O tempo ele é qualitativo, ele tem a qualidade dos acontecimentos que nele se dão. Não é? E os deuses são pensados como instaurando cada um seu próprio tempo. Então, não há uma cronologia na teogonia. Como a cronologia é um hábito nosso, né, que somos educados pelo pensamento conceitual, então a gente pensa que a cronologia é um dado natural, mas não, a cronologia é um dado cultural. Nem todas as culturas têm a cronologia, e o pensamento mítico, hesiódico, não tinha a cronologia. Então é interessante, porque Zeus era destino de Cronos. Cronos tinha sido avisado que era destino dele, apesar de ser forte, ser destronado por um filho por desígnios do grande Zeus. Mas Zeus não tinha nascido como os desígnios do grande Zeus. É porque Zeus tem essa figura do ordenador. Todos os deuses que entram em contato com Zeus, nessa associação com Zeus, eles são ordenados por Zeus, né? Eles são tem as suas atribuições definidas por Zeus. Zeus é organizador, né? Então, não há uma cronologia em Hesíodo, né? Durante muito tempo, o que me impressionou, então não há, quer dizer, cada deus tem o seu próprio âmbito e instaura a sua própria temporalidade, né? O Deus o tempo não preexiste ao Deus, mas o Deus instaura o tempo que lhe é próprio, né? O tempo que lhe é próprio. Então, as leituras, eu vejo aí em traduções da teogonia que insiste em cronologizar, né? Fala primeira geração, segunda geração, terceira geração, mas isso daí eu penso que é uma distorção da leitura da teogonia produzida pelos nossos hábitos mentais, né? A gente tem hábitos que precisam de ser postos entre parênteses para poder compreender uma cultura completamente diversa da nossa, que tem outros parâmetros, outras referências, outro modo de organização, né? Então, a Afrodite instaura o seu próprio tempo, como também, quando fala da deusa Terra, no primeiro verso, né? Fala assim, a deusa Terra, de amplo seio, de todos sede resvalável, dos imortais que têm a cabeça do Nevado Olimpo. Mas os imortais que têm a cabeça do Nevado Olimpo é a terceira geração de deuses, né? Mas já é mencionada aqui, porque a deusa Terra instaura o seu próprio tempo, né? Agora, o que mais impressiona aí no nascimento de Afrodite é que aqui Afrodite nasce nesse contexto de crime e castigo, não é? Ela, por um lado, o sangue que salpica o chão dá origem às Erines, que são divindades punidoras de transgressões, os gigantes combatentes, que são figuras guerreiras, e as ninfas Mélias, que é o freixo, de que são feito lança, são divindades guerreiras, né? E no mar, o pênis boia na planície por muito tempo, e da espuma ejaculada nasce Afrodite, né? Que primeiro toca Citera e depois emerge em Chipre, né? Então, por isso ela é chamada Citereia e é chamada Cipres, porque nasceu em Chipre, pisa em Chipre. E então, essa ondulação do mar, né? essa instabilidade do mar, né? E essas circunstâncias do nascimento tem que ver justamente com o domínio de Afrodite. Na tragédia Medeia de Eurípides, tem um canto coral
que louva a Afrodite e que é uma prece a Afrodite para que ela venha suficiente, não venha demasiado. Que quando ela vem suficiente, ela é a deusa mais graciosa, mais grata, mas quando ela vem demasiado, é uma deusa terrível, uma deusa violenta, né? Então, é uma força cujo controle realmente depende da graça divina, né? Para o pensamento mítico grego. Agora, então, a meu ver, esse é o sentido da imagem do nascimento de Afrodite, pensar a natureza desse Deus, né? Desse aspecto do mundo, pensar a natureza desse aspecto do mundo, o que caracteriza esse aspecto do mundo. Agora, eu sempre pensei o contraste entre a genealogia de Afrodite em Hesíodo e a genealogia de Afrodite na Ilíada, porque na Ilíada, Afrodite é filha de Zeus e de Dione, né? Então, Zeus, o genitivo, Zeus é o nominativo, o genitivo é Dios, o acusativo dia e o dativo di. Então, de Dios, que é o genitivo de Zeus, vem Dione. Então, Dione é a forma feminina de Zeus, seria o feminino de Zeus. Então, evidentemente, o nome é muito importante para caracterizar o sentido da divindade. Então, uma divindade que tem o nome feminino de Zeus, o nome já mostra a importância, não é? E então, na Ilíada, Afrodite é filha de Zeus e Dione. E em Hesíodo nasce nesse contexto de crime e castigo, né? E que é correlato de forças guerreiras e das erines punitivas, né? Que nasce no mar, que é um lugar de instabilidade e de risco, né? E das ondas. Então, isso me intrigou. Mas a Afrodite que é mostrada lá na Ilíada, na relação dela com Helena, mostra que é uma divindade violenta, né? Quando, no canto lá da ticoscopia, da contemplação do alto da muralha, que Helena vai lá para ver o combate entre Menelau e Paris, né? E aí Afrodite intervém e subtrai Menelau, né? E transporta Menelau para o quarto, e aí ela, na figura da ama, vai chamar Helena para ir namorar Menelau. Aí Helena reconhece a deusa na figura da ama, por causa que tem um esplendor, né? Tem uma beleza, né? E aí ela se recusa, porque ela já estava pensando com saudades da vida pregressa, né? E aí tem uma fala de Afrodite que é extremamente violenta, que diz assim, que do mesmo jeito que ela a amou, né? Ela pode odiá-la e torná-la vítima do conflito entre os guerreiros, não é? Faz uma ameaça de vida, faz ameaça à vida de Helena, não é? Então, Helena se vê coagida a voltar lá e namorar Paris, né? O marido dela, que é o favorito de Afrodite. Então, é uma divindade que é um âmbito, né, da vida, é um aspecto do mundo que os gregos eram extremamente sensíveis ao seu poder e seus perigos, né? Professor, eu queria perguntar então já sobre o irmão da Afrodite, né, que é as Eríneas, né? As Eríneas, eu queria saber se as Eríneas elas têm uma relação com a ordem dos céus que é deposta ou com a nova ordem do Cronos que se instaura, né? Qual é o papel, o que elas representam ali nesse momento? Então,
as Erines são personagens do coro das Eumênides, né? Eumênides significa as benévolas, é um eufemismo para Erines, né? Porque o nome Erines era, como o mito é baseado no poder sugestivo da palavra, o pensamento mítico é muito sensível ao poder evocatório da palavra. Então, os nomes dos deuses não são pronunciados a menos que se os invoque, não é? Então, há muito eufemismo, antífrases, né? Antífrases para falar dos deuses. Então, as Erines são nomeadas como Eumênides, quer dizer, as benevolentes, né? As benévolas, que é justamente o que elas não são, né? São divindades que perseguem. Lá nas Coéforas, o Orestes diz que se ele não vingar, segundo o oráculo de Apolo, se ele não vingasse a morte do pai, ele seria perseguido pelas Erines do pai, e seria perseguido até se tornar uma chaga e uma poça de sangue no chão. Né? Seria devorado vivo pelas Erines. Né? Então, são divindades terríveis. Agora, na Oresteia, que é a trilogia de Ésquilo, né? São 3 tragédias, Agamenon, Coéforas e Eumênides, que conta a saga de Agamenon, o vencedor de Troia, o conquistador de Troia, que voltando foi assassinado pela esposa. Aí a saga do filho, que numa sociedade tribal tem o dever de punir as ofensas contra o pai. Né? Então, no caso dele, ele tinha que a ofensa contra o pai a morte do pai foi perpetrada pela mãe. Então, por oráculo de Apolo, ele tinha que matar a mãe e o amante dela, né? Então esse é o drama de Orestes. E aí, tendo matado a mãe, ele não satisfez as Erines do pai, mas ele incorre nas Erines da mãe. Ele é perseguido pelas Erines da mãe, não é? E aí as Eumênides, o coro é das Erines, que são chamadas Eumênides. E fica claro, na Oresteia como um todo, que as Erines é o aspecto penal da justiça de Zeus. Da justiça de Zeus. Logo no párodo do Agamenon, que é a primeira peça da tragédia Oresteia, diz que Zeus enviou o exército grego como Erines, para punir o crime de Paris, que foi um crime contra Zeus hospitaleiro, Zeus Xênios, né, o Zeus hóspede, porque a relação entre o hospedeiro e o hóspede é presidida por Zeus. Então, como Paris se hospeda na casa de Menelau e rapta a mulher dele, ele faz uma ofensa não só a Menelau, mas também a Zeus, que preside essa relação. Né? Então, Zeus envia o exército como Erines. E isso daí já dá a noção de que, no pensamento mítico, em que causas diversas convergem, são causas diversas concomitantes convergem para a produção do mesmo efeito, né? Então há essa harmonia em que as Erines são divindades quitônicas, mas nas Eumênides elas mesmas dizem que elas têm essa incumbência, né, de fazer o que os deuses olímpios se recusam a fazer, né, que é a matança. Aí fala diversas formas de punição lá, bastante cruéis, né? Então esse aspecto cruel da justiça divina é representado pelas Erines, é personificado pelas Erines, né? As Erines é essa imagem. Então existe essa concomitância, não é? Embora as Erines são divindades sombrias, na teogonia eles nascem da terra, do sangue que cai sobre o chão. Mas nas Eumênides de Ésquilo, elas são filhas da noite, elas se declaram filhas da noite, né? Quer dizer, é uma equivalência de imagem, porque a noite é essa divindade
que é o domínio da privação de ser. Então, elas são divindades punitivas, né? Que executam a pena capital, né? E então existe essa convergência e as Erines representam, personificam, executam, melhor dizendo, né? Executam a justiça penal de Zeus, né? Professor, ainda pensando nessa ordem de Zeus, né, nesse mundo, eu fico sempre intrigado um pouco com o nascimento das Moiras, né, que por um lado aparecem como filhas de Zeus, com Tétis, e por outro como filhas da noite. E também acho que as Moiras se aproximam das Erines também, né, me parece. Né? Sim. Então, é um aspecto muito interessante da teogonia, não é? As Moirai aparece Clotó, Lácasis e Atropos. Clotó eu traduzi como fiandeira, Lácasis como distributriz ou distribuinte, né? E Atropos traduzi como inflexível, né? Que os nomes são significativos. Clotó é da mesma raiz da palavra nodus, em latim, que deu em português a palavra nó, clotó, né? A raiz indo-europeia, né? Em latim, deu o nome da moira, clotó. Em latim, a palavra, o substantivo comum, nodum, que tinha uma gutural antes, era quinodum, né? Clotó, quinodum, que deu nodum, que deu nó em português, né? Então, é a fiandeira que tece, que urde o fio da vida, né? Laxis significa sorteio, verbo lancano, obter por sorteio. Laxis é o sorteio que distribui, né? E atropos tropos é o giro, o jeito, o modo de ser, né? Atropos é quando não tem esse giro, jeito, modo de ser, né? Inflexível. Bom, então, essas divindades estão no catálogo dos filhos de Zeus e Temis, né? Tem o catálogo das esposas e filhos de Zeus, lá no verso 900 da Teogonia, né? Eu acho que o terceiro casamento é com Temis. Temis significa o instituto, do verbo titemi, que significa instituir, né? É a lei como um instituto. Temis significa lei, né? E podia ser traduzido por lei. E então, das núpcias de Zeus e Temis, nascem duas tríades, as moiras e as horas, né? Horai, as horas. As horas são estações do ano ou as partes do dia, tanto as partes do ano quanto as partes do dia, né? Então, as horas são eunomia, Dike e Eirene. Eunomia é a observância das leis consuetudinárias, a observância da lei, a manutenção, a preservação das leis consuetudinárias, eunomia, né? Dike é a justiça e Eirene é a paz. A Eirene tem o epíteto de tetaluia, florescente, porque na paz os campos prosperam, né? Podem ser cultivados. E então é curioso isso, porque as moiras é uma tríade e a outra tríade são as estações entre as quais a justiça. Então eu entendo que a justiça de Zeus ela se manifesta no horizonte temporal do curso dos acontecimentos, não é? E é correlata das moiras, tem que ver com o quinhão de cada um. Né? Então, como a justiça o Zeus é o distribuidor, as moiras explicitação desse aspecto de Zeus como distribuidor, porque diz das moiras que elas significa parte, moira, né? Parte. Aí o verbo meiromai, partilhar, vem de moira, né? Então, as moiras presidem a partilha que dá a cada um os seus bens e males, né? E então a justiça ela tem que ver com o que é dado a cada um nessa perspectiva, né, na minha leitura do pensamento mítico. Agora, por outro lado, as moiras estão também no catálogo dos filhos da noite, com esse mesmo nome, os filhos da noite. Ora, os filhos da noite são as formas de
de privação, de negação de ser, como eu disse, né? E, inclusive, é curioso porque lá também está Filotes, que é Filotes, da mesma raiz de filos, filia, Filotes, é usado como eros, é um sinônimo de eros. Inclusive, na minha tradução da Teogonia, como não tinha duas palavras em português para dizer amor, eu traduzi Filotes e eros com a mesma palavra. Mas esse Filotes, aparentemente a única palavra positiva do catálogo dos Filhos da Noite, a meu ver, meio de Afrodite, que tem a sua contraparte nas Erines, nos Gigantes Combatentes, nas Ninfas Freixas, entendeu? Então, no catálogo dos Filhos da Noite, além de Eros e outras divindades negativas, tem também as moiras. Eu entendo que essa dupla inserção, nessa dupla genealogia, mostra essa duplicidade de sentido das moiras, porque a moira tem um aspecto positivo, que é tudo aquilo que você pode ser, desfrutar e ter, e tem um aspecto negativo, que é o limite além do qual não se tem mais, não se é mais, não se dispõe, não se desfruta mais, entendeu? Então, como tem essa ambiguidade do limite, né? O limite circunscreve o âmbito do ser e da fruição, mas também o limite que define isso de uma maneira irrevogável, que é a participação do homem em ser e ter, né? Então, eu penso que essa dupla inserção é uma forma de pensar essa duplicidade de sentido da divindade, né? São os mecanismos que o pensamento mítico tem para pensar o mundo, né? Nós dispomos dos conceitos, né? Dispomos dos conceitos. O pensamento mítico não dispunha dos conceitos, desse raciocínio abstrato, das abstrações, do cálculo, né? Do pensamento técnico, né? Da reflexão sobre a melhor maneira de produzir um determinado efeito, né? Então, o pensamento mítico ele é sugestivo. Então, ele faz esse uso, um uso prodigioso das imagens, né? E isso nos encanta até hoje. O pensamento mítico ele está superado, mas não está deletado, né? Ele continua nos encantando, não é? E desafiando a nossa compreensão. Porque, para compreender o pensamento mítico, é um desafio, porque nós compreendemos com conceitos. A nossa forma de compreender é conceitual. É interessante porque a poesia trabalha com imagens, mas a teoria literária é uma disciplina filosófica que trabalha com conceitos, né? Então, nós estudamos teoria literária para compreender a poesia, porque a nossa compreensão é conceitual, né? Um crítico literário trabalha com conceitos, ele penetra nos mistérios da poesia, transpondo a poesia para uma linguagem conceitual, né? Que é a linguagem crítica. Então... Professor, aparece logo depois do nascimento de Zeus, Prometeu. E parece que não tem ligação direta com o que se está contando, o que está sendo narrado. Como é que a gente pode entender essa ideia de Prometeu junto aqui da história de Zeus e da organização? Então, tem 4 combates pelo poder, né? 4 combates pela soberania. O primeiro é a titanomaquia. Não, aliás, o primeiro é a titanomaquia. Depois da titanomaquia, eu não estou bem lembrado da ordem deles, mas eu acho que depois da titanomaquia vem o mito de Zeus, né? Aliás, o mito de Prometeu. Aliás, o mito de Prometeu é o primeiro. Tem o nascimento de Zeus
e aí tem a história de Prometeu. Depois da história de Prometeu, vem a titanomaquia. Depois da titanomaquia, vem vem a descrição do Tártaro e a luta contra Tifeu. A luta contra Tifeu. E depois vem o casamento de Zeus e Metis, né, que é o quarto combate. Então, o primeiro combate é o jogo de astúcia com Prometeu. Um jogo de astúcia com Prometeu. O segundo combate é a titanomaquia, que é uma batalha múltipla com várias hostes, contra várias hostes, por muitos anos. E depois vem a luta contra Tifeu, que é um combate singular entre Zeus e o filho, Zeus, que é o filho do céu, e Tifeu, que é o filho do Tártaro. Né? E depois vem as núpcias de Zeus e Metis, que é uma oceanina, filha do oceano, que é o rio que circunda a terra. Então, é uma Metis que abarca a totalidade, a astúcia. Né? Então, são esses 4 combates de Zeus. Bom, a história de Prometeu, ela ela começa com a genealogia de Prometeu, né? Jápito desposou Clímene, virgem oceanina, né? E gerou Atlas, Menécio e Prometeu e Epimeteu, né? E todos têm em comum o fato de serem punidos por soberbia, por ter transgredido a ordem de Zeus, né? E aí, depois de dizer o nascimento e o destino de cada um, né? E a libertação de Prometeu por Héracles, né? Que Héracles liberta Prometeu, aí ele conta a história do jogo entre Zeus e Prometeu. Né? É interessante esse verso 535, que fala assim: quando se discerniam deuses e homens mortais em Mecona, com ânimo atento, dividindo, ofertou grande boi a trapacear o espírito de Zeus. Então, esse começo é muito interessante, né? Quando se discerniam deuses e homens, né? Discerniam. Então, os homens não foram criados, eles se discerniram dos deuses. É como se tivesse tudo junto e discerniram com Prometeu. Quando se discerniam deuses e homens em Mecona, Mecona é uma cidade do Peloponeso, nome antigo de uma cidade do Peloponeso, com ânimo atento, dividindo, ofertou. Então, esse dividindo já é uma usurpação de Prometeu, né? Porque dividir e indicar as honras é atributo de Zeus. Zeus é o distribuidor, o que bem indicou e concedeu cada uma das atribuições dos deuses, né? Então, ele dividindo, ele está dividindo o grande boi, a trapacear o espírito de Zeus. Então, esse boi é a unidade original. Aí, ele aqui pôs carnes e gordas vísceras com a banha sobre a pele e cobriu-as com o ventre do boi. Ali, os alvos ossos do boi com dolosa arte dispôs e cobriu-os com brilhante banha. Então, a brilhante banha dá uma aparência atrativa, um aspecto atraente, né? ao monte que tem só ossos. Né? E sobre o couro, ele pôs as carnes, né? E gordas vísceras, que são as partes comestíveis, e cobriu com o ventre do boi. Né? Bom, o ventre é uma metonímia, uma metáfora da função nutritiva, o ventre, função nutritiva, e da função reprodutiva também, que caracteriza a condição de mortal. Né? Precisa de se reproduzir e de se alimentar. E os ossos é a parte imputrescível do boi, seria a vida eterna, que ele cobriu com a brilhante banha, que serve de combustível quando, no sacrifício aos deuses olímpios, as vísceras são consumidas num banquete ritualístico e os ossos são queimados com banha que serve de combustível e incenso sobre o altar. A fumaça se eleva e supõe-se que os deuses, né, desfrutem a fumaça. E então, assim, os homens e os deuses se reaproximam. Né? Então, o mito de Prometeu é um mito
da origem da condição humana, mortal e sexuada, da condição humana mortal e sexuada, né? Então, é interessante esse mito, porque o Prometeu, com essa partilha, quando ele põe o ventre, que tem um aspecto repugnante, por cima das gordas vísceras e das carnes, e põe a banha brilhante por cima dos ossos nus, ele está querendo trapacear o espírito de Zeus, que é dito explicitamente. Então, é claro que ele valoriza a parte que ele está querendo dar uma aparência desagradável e desvaloriza a parte que ele está dando uma aparência atrativa, querendo enganar o espírito de Zeus. E aí diz assim: disse-lhe o pai dos homens e dos deuses, filho de Jacto, insigne dentre todos os reis, ó doce, dividiste as partes zeloso de um só. Assim falou a zombar, Zeus de imperecíveis desígnios. E disse-lhe, Prometeu de curvo pensar, sorrindo leve, não esqueceu a dolosa arte. Zeus, o de maior glória e poder dos deuses perenes, toma qual dos dois nas entranhas te exorta o ânimo. Falou por astúcia. Zeus de imperecíveis desígnios, soube, não ignorou a astúcia, e nas entranhas previu males que aos homens mortais deviam cumprir-se. Então, é um jogo de astúcia, porque Zeus está sabendo que Prometeu quer enganá-lo e percebe que Prometeu está enganado. Que está enganado, porque se o boi é a unidade primordial, quando deuses e homens estão discernindo, ele vai criar a condição do mortal e sexuado, que é a condição do homem. E a parte imputrescível do boi corresponde à vida imortal, não é? E então Zeus, aqui diz, com as duas mãos ergueu a alva gordura, raivou nas entranhas, o rancor veio a seu ânimo, quando viu alvos ossos do boi sob dolosa arte. Né? Então ele aparenta cólera, mas essa cólera parece uma encenação, porque antes ele soube e não ignorou. Se ele soube e não ignorou, ele já estava sabendo antes de enfiar as mãos e tirar, né? E aí ele nega o fogo, ele assim falou irado Zeus de imperecíveis desígnios. Ele diz assim: filho de Jacto, mais colérico disse-lhe Zeus agrega nuvens. Filho de Jacto, o mais hábil em seus desígnios, ó doce, não esqueceste a dolosa arte. É interessante essa candura com que Zeus fala, né? Filho de Jacto, o mais hábil em seus desígnios, ó doce, né? Ó doce é pempon, é uma palavra carinhosa. Pempon, ó doce, pepon. Né? Se aplica ao fruto maduro, pepon, fruto maduro, que é doce, saboroso. Né? Então é interessante essa ironia, essa cortesia, né? Essa fidalguia com que Zeus trata o sujeito que está tentando enganá-lo, né? Percebendo que o sujeito está tentando enganá-lo, por sua vez, ele próprio está enganado. Né? E então ele nega o fogo. Por que o fogo entra nessa história? Porque o fogo é necessário para que a partilha se consuma, as partes sendo recebidas pelos seus destinatários. Né? É preciso do fogo para a carne ser assada e ser consumida pelos homens, e é preciso do fogo para que os ossos sejam queimados e a fumaça se eleve e os deuses a recebam no céu, no Olimpo. Né? E então, como Prometeu estava equivocado a respeito do primeiro lance que ele fez, ele se equivoca sobre o sentido do fogo. Né? Ele rouba o fogo, ele furta, a palavra é furtar, ele furta o fogo, furtou, é verbo clepto, daí cleptomancia, né? Cleptomania. Clepsas, né? Tendo furtado o fogo. E aí ele furta o fogo numa férula, né? Que é uma planta lá no Mediterrâneo, que dentro tem fibras secas,
e que serve para transportar fogo na antiguidade, né? Servia para transportar fogo, uma espécie de isqueiro natural, né? Ele ia queimando lentamente até chegar no destino, né? Transportava o fogo. E então a partilha se consuma. E aí, como o fogo é visto como um bem, quando na verdade é um mal, porque ele valida, ele consuma uma partilha iníqua, né? Uma partilha iníqua, né? Aí o Zeus cria a mulher, que na teogonia, nos trabalhos dos dias, vai ter o nome de Pandora. Esse nome é muito significativo. E esse nome Pandora é explicado porque teve um dom de todos os deuses. Então é interessante esse nome, teve um dom de todos os deuses. Quer dizer, os deuses olímpios, eles são os deuses dadores de bens. Então, Pandora, essa figura prodigiosa, a primeira mulher, que tem um dom de todos os deuses, né? E então o Epimeteu aceita Pandora, e aí a Pandora é a salvação do homem, porque sem Pandora, que é o ventre, né? Aí Pandora é descrita como um zângão que se nutre da fadiga alheia, né? Tem uma misoginia explícita, né? Uma misoginia explícita em que Pandora ela tem a participação em Hermes, que é o deus do comércio, da palavra, da comunicação e também do logro, do dolo, né? Um deus doloso. E então esse equívoco de Prometeu, o mito é contado do ponto de vista de Prometeu, mas o ponto de vista de Prometeu é equivocado, né? Então Pandora, que é o dom de todos os deuses, é visto como um mal, porque o fogo é visto como um bem. O fogo foi furtado, Prometeu. Qual o significado desse mito? Eu penso que esse mito ele tem muito que ver com o mito da queda no Gênesis, que também é a explicação da condição humana, né? O que tem em comum o mito de Prometeu e o mito de Gênesis? No mito de Gênesis, a serpente dá um conselho para Eva de comer a maçã. E por isso, eles são expulsos do paraíso por desobediência. O que tem em comum? É que aqui Prometeu uma divindade secundária que é responsabilizado pela condição humana. Então, exime a divindade principal de culpa pela condição humana. Assim como no livro de Gênesis, a divindade principal é isenta de culpa pela condição humana, porque a culpa é da serpente. Não é? Então, tem isso em comum, tem esse ponto em comum, eu penso. E também o equívoco da condição humana, né? Porque o mito aqui, que fala da condição humana, é uma série de equívocos, né? Começa pelo primeiro equívoco do Prometeu achar que a parte putrescível era melhor do que a parte imputrescível, né? Do grande boi. E então, eu lembro de uma frase que eu li de Nietzsche, em que ele dizia assim: Deus não existe, porque se ele existisse, eu não suportaria não ser Deus. É uma coisa de Nietzsche, né? Deus não existe, porque se ele existisse, eu não suportaria não ser Deus. Então, o mito conta a nossa condição humana. Evidentemente, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria ser imortal, beatífico, né? De vida fácil, não é? Sempre vivo, né? E bem-aventurado, que é o Mácares, né? Que é um epíteto privativo dos deuses, os deuses venturosos, né? São assim, da plenitude e da felicidade, são os deuses beatíficos. Se a gente pudesse escolher, não ia escolher ser homem, ia escolher ser Deus. Mas aqui conta a condição humana, como surgiu, né? Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito é o da titanomaquia, em que o Zeus ele enfrenta o Crono e os deuses que são incompatíveis com a ordem de Zeus, né? E os confina no Tártaro. E aí tem um terceiro mito que combate, que é o combate contra Tifeu,
ou Tifon, tem essa variação, o nome, Tifon ou Tifeu, que é filho do Tártaro, e que é descrito como um gigante de 100 cabeças de serpente. Cada cabeça produz um som. Então, é uma figuração da astúcia, porque o som é para confundir os inimigos, né? E serpente, tem duas palavras para descrever essa figura, que significa serpente. É a palavra ophis e a palavra drakon. E tanto ophis como drakon, que em grego são palavras para designar a serpente, se refere ophis é de oftalmos, da mesma de ophis, oftalmos, né? Opsomai, a ideia de ver, né? E drakon é do verbo derkomai, ver com olhar brilhante ou ver algo brilhante. Então, a serpente ela é caracterizada pelo olhar em grego. Em latim, o verbo serpente é o particípio do verbo serpo, serpere, que significa rastejar, réptil, né? Então, é interessante porque a serpente é o animal astucioso, que vê, né? E Zeus o vence porque Zeus o viu antes e o fulminou com o raio, né? Então, um jogo de presença de espírito, né? De argúcia, de acuidade. E o quarto combate é o primeiro casamento de Zeus, né? Que diz assim: Zeus, rei dos deuses, primeiro, depois que Zeus venceu então, quando os venturosos completaram a fadiga e decidiram pela força as honras dos titãs, né, os inimigos vencidos de Zeus, por conselhos da terra exortaram o Olímpio, longevidente Zeus, a tomar o poder e ser rei dos imortais. E bem dividiu entre eles as honras. Então, esse bem dividiu entre eles as honras é um leitmotiv que se reitera ao longo da teogonia para caracterizar Zeus como que distribui, né, que dividiu e indica as honras, que era justamente o atributo de Zeus que Prometeu estava usurpando, né? No mito lá de Prometeu. E aí diz assim: Zeus, rei dos deuses, primeiro desposou astúcia. A palavra em grego é metis, mais sábia que os deuses e os homens mortais. Mas quando ia parir a deusa de olhos glaucos, Atena, ele enganou suas entranhas com ardil, com palavras sedutoras, e engoliu-a ventre abaixo, por conselhos da terra e do céu constelado. Estes lhe indicaram para que a honra de rei não tivesse, em vez de Zeus, outro dos deuses perenes. Era destino que ela gerasse filhos prudentes. Primeiro a virgem de olhos glaucos, Tritogênia, igual ao pai no furor e na prudente vontade. Depois, um filho, rei dos deuses e dos homens, ela devia parir, dotado de soberbo coração. Mas Zeus engoliu-a antes, ventre abaixo, para que a deusa lhe indicasse o bem e o mal. Então, esse mito é visto como uma explicação do epíteto de Zeus metíata. Metis é astúcia, Zeus metíata. Eu traduzi Zeus metíata por Zeus sapiente, porque eu achei que Zeus astuto não tinha dignidade, né, necessária para qualificar Zeus. Então, eu traduzi por Zeus sapiente, mas é visto como uma explicação desse epíteto. Agora, de qualquer forma, é interessante porque Zeus engole, absorve, né? Engoliu-a antes ventre abaixo para que a deusa lhe indicasse o bem e o mal. Quer dizer, ele incorpora Metis. Incorpora, porque o ventre é a sede da sabedoria, né? No pensamento arcaico. É o ponto de equilíbrio, o centro do corpo, a sede da sabedoria. Então, o Vernon comenta isso no livro dele, Metis, As Astúcias da Inteligência, Metis, As Astúcias da Inteligência, que foi traduzido, publicado em português pela editora Odisseus. Ele comenta que isso mostra que o Zeus ele ultrapassa a Metis, que é filha do oceano, que tem uma astúcia
universal, né? Uma astúcia insuperável, né? Imbatível. Então, fala do poder de Zeus, né? É o mito do poder. Esse é o quarto combate. Professor, eu gostaria de encerrar aqui a nossa conversa com uma pergunta sobre a astúcia, justamente. E aproveitando que você traduziu agora o Ajax, né? Eu sempre achei curioso o fato, as armas de Aquiles deveriam ir para o melhor guerreiro, né? O Ajax. Sim. Só que elas vão para o Odisseu. Então, isso parece representar que não é o ideal guerreiro que está ganhando, mas o ideal da astúcia, né? E isso me surpreende muito, assim. Eu acho que, por mais que os gregos sejam os guerreiros, eles parecem valorizar demais a astúcia. E Zeus, e todo esse combate de Zeus, ele parece ser sempre um combate decidido pela astúcia no último Sim. sentido, né? É assim que a gente pode Sim. ver, assim, a combate? É interessante, porque a figura do Ajax, né, está muito bem caracterizada lá na tragédia de Sófocles, né, como uma pessoa muito competitiva, né? Ele tem ele se emula com o pai, né? Ele não quer voltar porque o pai foi para Troia, lutou lá, conquistou Troia junto com o companheiro de Hércules, né? Numa geração anterior. E ele foi lá, ele fez grandes proezas como o pai, mas só que o pai voltou coberto de glória e ele estava desonrado, né? Então ele não tinha como se apresentar para o pai, né? Ele precisava das armas de Aquiles. Mas a verdade é que a Odisseia conta que Epeio construiu, com a ajuda de Palas Atena, construiu o cavalo de Troia, que foi uma ideia de Odisseu. Então, quem conquistou Troia foi Odisseu, né? Tem uma variante do mito que, no julgamento das armas, morto Aquiles, qual seria o que merecia as armas de Aquiles, que era o melhor dos aqueus, né? O melhor dos aqueus. Quem era o melhor dos aqueus depois de Aquiles morto? Então, perguntaram para as troianas qual dos gregos tinha feito mais mal para elas, para os troianos. Elas responderam que foi Odisseu, porque Odisseu é que derrubou as muralhas com o artifício do cavalo de pau, né? E então e é interessante a figura de Odisseu lá no Ajax, não é? Porque a figura de Odisseu é uma figura da piedade, né? Da piedade, porque no prólogo tem o diálogo entre Palas Atena e Odisseu, e Palas Atena, Ajax, e depois Palas Atena, Odisseu, né? São 3 cenas no prólogo. Então, ela informa, ela surpreende Odisseu investigando a causa do massacre do rebanho, diz para Odisseu que pode informá-lo, e ele informa que foi realmente Ájax que massacrou o rebanho, pensando que estava massacrando os chefes que lhe negaram as armas, né? E que ela o enlouqueceu e fez com que ele atacasse o rebanho, pensando que estava atacando seus inimigos. E que, no momento, ele estava dentro da tenda dele, açoitando bois e cabras, achando que está açoitando os inimigos, né? E então quer chamá-lo para Odisseu vê-lo. E Odisseu não quer vê-lo, porque ele está fora de si. Se ele tivesse são, ele se defrontaria com ele, mas louco ele não quer vê-lo. Mas ela falou que ela o impediria, a Ájax, de ver Odisseu. E então chama Ájax, e Ájax pensa que ela é uma aliada dele, e Ájax tem uma linguagem soberba com ela. Fala assim, ele fala, ela diz para ele não torturar tanto os inimigos, né? Ela fala assim, eu te permito desfrutar o prazer que queiras, menos dizer o que eu devo fazer com os meus inimigos. Então, isso daí
é uma linguagem de afronta à divindade, né? Mostra um homem que ele é caracterizado como um ribristés, né? Que não conhece o limite entre o homem e a divindade. E aí, na terceira cena, o Ajax volta para a tenda, falando assim: eu te permito ser assim a minha aliada. Ele usa 2 vezes: eu permito, para a deusa, né? Eu te permito ser assim a minha aliada. Quer dizer, ele estava completamente louco, porque ela estava destruindo ele, né? E aí tem uma ironia trágica. E aí a deusa, depois que ele entra na cena, fala com Odisseu para rir do inimigo. Aí ele fala que olhando o inimigo destruído, ele via a si mesmo na sua condição de homem, não é? Na sua condição de homem. Assim, vejo que não somos senão sombra e leve névoa, né? Somos sombra e leve névoa, né? Então ele se recusa a rir do inimigo destruído porque ele se reconhece no inimigo a condição humana, né? Então, e depois, no final, no Êxodo, tem também o debate, porque o Agamenon e Menelau querem negar a Ájax as honras funerárias, né? O funeral, né? Que é uma parte importante do ritual. E aí intervém Odisseu, e como Odisseu era muito grato a Agamenon, né? Agamenon tinha um afeto por Odisseu, pelo valor de Odisseu, Odisseu persuade Agamenon a renunciar à vingança contra o morto, não é? E aí o morto é sepultado com as honras devidas. E então a figura de Odisseu aí no Ájax é a figura do sábio, né? É o parâmetro da sabedoria humana, compatível com a condição humana, né? É interessante isso. Quer dizer, Zeus vence pela astúcia, porque a astúcia de Zeus é insuperável, né? E as armas de Aquiles, que era o melhor dos aqueus, não vão para Ájax, vão para Odisseu, que é Polímetes, como a deusa. A deusa tem o epíteto de Polímetes, e Odisseu também, ele compartilha com a deusa esse epíteto, Polímetes, que tem muita astúcia, né? Multiastuto. Professor, queria agradecer aqui a sua presença. Nós já estamos quase 1h30 aqui conversando e pela gente a gente ficaria 2, 3 horas, porque assunto não falta. Mas fica o convite para uma próxima vinda. Quero agradecer ao Vitor também por ter vindo me ajudar hoje. Eu sou uma honra tê-lo aqui e agradeço a sua presença. Obrigado pela oportunidade, pelas palavras amáveis e pelo convite tão amável.